Bom, vamos fazer hoje nesse vídeo um estudo do capítulo 4, chamado Logística Empresarial, do livro Gestão da Produção e Operações, abordagem integrada, do Alves Filho. A edição do livro é de 2019. Meu nome é Flaviane e esse vídeo faz parte da disciplina de Sistema de Produção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFOP. O autor ele começa no livro, com a evolução e definição de logística. Ele vai fazer o encadeamento cronológico da logística. Ele ressalta ainda que essa linha do tempo aí é da perspectiva americana. Bom, a primeira fase da logística, o que a gente tem? Ela é anterior a 1960, ela tem uma atuação fragmentada. Ela é conhecida como administração de materiais. Por quê? Porque ela tem uma baixa integração entre outras funções, ou até nula. Não há integração, não há conversa, não há relacionamento ou relacionamento muito incipiente entre logística, a logística entre produção, entre marketing, entre clientes, entre fornecedores. Então, não existe essa conversa dentro da empresa, nessa fase anterior a 1960. Já na segunda fase, entre 1960 e 1970, a gente já tem um aumento do valor do petróleo, do preço do petróleo. Isso impulsionou muito essa segunda fase, que é conhecida como distribuição física. Então, aí a gente tem a otimização do sistema de transporte outbound, que aqui até ele fala que é o fluxo direcionado ao atendimento de pedidos, ajustante, ou seja, vamos dizer, é a produção empurrada, aí pode-se dizer, é essa fase de 1960 e 1970. Aí a gente vem para a terceira fase, que é entre 1970 e 1990, que aí já é conhecido como logística integrada interna. Por que interna? Porque já tem uma integração, aí entre produção, marketing e logística, É nessa fase aqui que a gente vem, a gente tem maior coordenação, entre esses setores, E por que assim, entre produção, marketing e logística? Na relação do marketing, tem uma preocupação maior com a satisfação do cliente. Será que o cliente gostou da forma como eu entreguei, do tempo que eu levei para entregar tal produto? Em relação à produção, já começa a aparecer aquelas técnicas, aqueles métodos, que a gente até viu sobre os estoques, que aqui fala que o dimensionamento, do lote do produto, de compra, de como comprar. Então, aqui, processamento de pedido e transporte de dimensionamento do lote ótimo de compra. Então, a gente já tem aí nessa terceira fase esses métodos, que otimizaram tanto o estoque quanto a logística também. Então, essa é a terceira fase, aí, que é entre 1970 e 1990. Aí a gente passa para a quarta fase, que é a de 1990 até hoje, que é a logística integrada externa, ou seja, é a integração total de todos os setores da empresa. Na terceira fase, a gente viu que tem integração na logística com produção e marketing, produção e marketing. Já nessa quarta fase, a gente também enxerga aí a necessidade, e a valorização da integração aí da logística, além desses dois, do marketing e da produção, com fornecedores, com os clientes e com todos os outros agentes ali que participam do processo, produtivo. Então, a quarta fase é essa integração, Tem até esse desenho aí que é do livro, que quem trouxe foi o autor do livro, que é esse fluxo de informação, de informação desde ali do fornecimento da matéria-prima até o usuário final
do produto, né? Toda essa logística integrada, né? E alguns autores, né, eles consideram que essa logística integrada externa é a última fase da logística, e alguns outros autores também consideram que logística integrada externa é o sinônimo de gestão, né, da cadeia de suprimentos, né? Aí a gente vai ver agora uma definição de logística para ficar mais claro esses conceitos entre logística e gestão de cadeia de suprimentos. Então, não há muito um consenso na literatura, né? Qual é a definição exata de logística, se logística é a mesma coisa que gestão da cadeia de suprimentos ou não. O autor, no livro que a gente está estudando, ele abordou, né, o conceito de logística de acordo com a Council of Supply Chain Management Professionals, né, que é como se fosse tido aí como a Bíblia da logística, da gestão da cadeia de suprimentos, e ela define logística como, né, aí a logística pode ser definida como a parte da gestão da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla de forma eficiente e eficaz um fluxo, né, para frente e reverso de produtos acabados, serviços e informações correlatas, desde um ponto de origem, né, desde a matéria-prima até um ponto de consumo, ou seja, até o usuário final, no sentido de alinhar-se às necessidades dos clientes. Então, de acordo com essa definição, o que a gente entende? Que a logística faz parte da gestão da cadeia de suprimentos, né? Ela está dentro da cadeia de suprimentos, né? Tá, mas o que é, além da logística, o que é a cadeia de suprimentos? Né? Além da logística, a gente pode considerar também cadeia de suprimentos, né, a gestão do relacionamento aí com o consumidor, a gestão do serviço ao consumidor, a gestão da demanda, a gestão do fluxo de manufatura, a gestão do relacionamento com os fornecedores, desenvolvimento e comercialização de produtos, gestão dos retornos, né, e entre outras coisas mais, né? Então, o conjunto disso aí, mais logística, é considerado, né, a gestão da cadeia de suprimentos. O sistema logístico, ele fornece para a empresa, para a fábrica, uma vantagem competitiva quando estruturada, quando pensada, né, quando aplicada a todos os métodos, ou os métodos que mais, né, se adequem aí ao sistema de produção. Por quê? Porque com o sistema logístico estruturado, você tem condições de competir, né, de colocar o seu produto para competir em qualquer mercado, em qualquer região, né? A gente tem um exemplo da China. A China está do outro lado do mundo, distante de qualquer país aí, né, enfim, de qualquer país, mas está distante da Europa, está distante, né, dos Estados Unidos, distante da América aqui do Sul. E mesmo assim ela consegue colocar todos os seus produtos e aí para competir de igual para igual, né? Porque ela tem um sistema estruturado de logística, ela tem um sistema produtivo com baixo custo, né, de produção, né? Então ela consegue jogar seus produtos e competir, né, de igual para igual. A qualidade em alguns produtos é duvidosa, mas é direcionada para o público-alvo que aceita essa qualidade, né? E tem outros produtos, né, com qualidade alta, ainda que, né, vamos dizer assim, não é a fama dos produtos da China, mas a China tem produtos também de qualidade que conseguem competir sim com outros produtos, né, da América do Sul, da América do Norte, né, dos Estados Unidos, da Europa, da Rússia, da África, enfim, né? Já o Brasil não tem um sistema estruturado aí de logística e ele não consegue desenvolver, né, economicamente por causa disso, né? O Brasil é dependente aí do transporte, né, nas estradas, dependendo do transporte através de caminhões, de carretas, né, e a gente tem estradas ruins, né, o preço alto do petróleo, da gasolina, do diesel. Isso tudo impede o crescimento econômico,
do Brasil. Um dado aí para exemplificar o que eu disse, né, o livro traz um dado aí de 2014, né, os custos logísticos do Brasil, né, representavam em 2014 11,5% do produto interno bruto, do PIB. Né? Já nos Estados Unidos, os custos aí de logística, eles representavam 8,7%. Ou seja, os custos logísticos no Brasil é muito mais alto que nos Estados Unidos. Bom, a logística, além aí de impactar no custo, né, de produção da empresa, no custo, né, na receita, né, da empresa, a logística ela também é responsável, aí, né, de acordo com essa nova visão que a gente tem, de fortalecer o relacionamento aí de empresa com o cliente. Né? Por quê? Porque o serviço ao cliente é o resultado do esforço logístico na execução combinada de todas as suas atividades, né? Então, essas atividades, elas, né, o autor divide essas atividades aí em duas, né? Atividades chaves e atividades suporte. Essas atividades chaves, né, ele considera que está presente em todos os tipos de empresa. Já as atividades suporte, né, essas decisões ligadas à logística estão presentes em algumas empresas. Podem estar presentes ou não. Quais são as atividades chaves? Né? E aí tem as decisões relacionadas a essas atividades chaves. As atividades chaves são padrões de serviço ao cliente, transporte, fluxo de informação e processamento do pedido, né? E estoques. Né? Então, para cada atividade-chave aí, a gente tem uma decisão relacionada. Por exemplo, padrões de serviço ao cliente. Quais são as decisões relacionadas que eu tenho à logística aí? Né? A determinação das necessidades e desejos dos clientes em serviços logísticos, determinação da reação dos clientes ao serviço logístico, estabelecimento do nível de serviço logístico a clientes. Então, esses aí são exemplos de decisões ligadas à atividade-chave, que é primeiro padrão de serviço ao cliente. Né? Quais são as atividades suportes? Armazenagem, manuseio de materiais, compras, embalagem protetora, manutenção da informação e cooperação com operações. E para cada atividade de suporte, também a gente tem aí as decisões relacionadas, né? Como, por exemplo, a gente vai pegar a armazenagem, né? Determinação do espaço do armazém, né? Layout do estoque e projeto das docas de carregamento e descarregamento, configuração do armazém, localização dos estoques. São decisões que estão aí relacionadas com essa atividade de suporte de armazenagem. Bom, aí a gente tem, né, na seção 4.3 a estratégia logística, né? O autor ele traz aí essa figura aí que está presente no livro, né? E então, quais são os objetivos do serviço ao cliente, né? Então, qual que é a missão da logística? A missão da logística é entregar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no momento certo e ao menor custo possível. Então, essa é a missão da logística, né? Então, tem essas áreas aí, né? Por exemplo, decisões da localização. Onde que eu vou colocar minhas plantas? Onde que eu vou colocar meus depósitos? Será que vale a pena eu colocar vários depósitos? Isso vai aí, aumentar o meu custo de armazenagem, né? Meu custo de instalação, mas vai diminuir também meu tempo de responsividade, né? Ou seja, meu tempo na entrega, vai reduzir meu tempo na entrega no cliente, né? Vou ter mais mercadorias mais perto dos clientes, né? Então, tem as decisões aí de localização, número, tamanho, localização das unidades, pontos de estocagem para as fontes de abastecimento, demarcação da demanda, pontos de estocagem, né? Então, tem essas decisões. Tem as decisões também de estoque, né? Níveis de estoque, será que eu vou ter um nível maior de estoque? Eu vou produzir em escala
né, para eu ter aí mercadoria disponível ao cliente de maneira mais rápida, né, mas também tendo um alto custo aí de armazenamento, né, um custo maior com o armazenamento de estoque. Então são decisões aí que entram aí na questão do estoque, né? Eu vou puxar ou vou empurrar os meus estoques, né? Centralizado, descentralizado. E tem também as decisões de transportes, né? Quais transportes eu vou usar? Eu vou usar um transporte de navio que tem uma capacidade maior aí de eu alocar aí os produtos para eu transportar, porém é um transporte mais lento, né? Não, eu vou mandar meus produtos de avião. É bem mais rápido, né? Um transporte muito mais rápido, porém ele é mais caro, né? Ele tem uma capacidade de armazenamento de transporte menor, aí, né, de deslocamento de produtos menor. Determinados produtos também não podem ser transportados por avião. Então, são todas essas decisões, né, decisões modais, né, e roteirização, programação do transportador, né, que horas aí que eu vou mandar, qual é o melhor momento, né, o tamanho, consolidação do estoque. Então, todas essas áreas aí, elas fazem parte da estratégia logística, né, que começa lá com a estratégia competitiva, objetivos e metas de longo prazo. Aí eu passo para a estratégia de cadeia de suprimentos, né? E para a estratégia logística. A gente, lembrando, né, que lá no início, né, desse estudo aí, a gente viu que a logística está dentro da cadeia de suprimentos, né? E essa figura aí mostra muito bem isso, né? Primeiro a gente tem a estratégia da cadeia de suprimentos, para embaixo a gente desenhar aí, né, a estratégia logística. Além das decisões que a gente viu aí no slide anterior, né, de como aí definir a estratégia logística, a gente tem outras diretrizes aqui que ajudam a gente também a definir qual é a melhor estratégia de usar, né? Tem o custo total, né, a compensação de todos os custos que estão em conflito mútuo. Como assim conflito mútuo? Ah, eu vou aumentar aí, por exemplo, eu vou aumentar o meu número de plantas, né, de fábricas aí. Nossa, legal, eu vou diminuir o meu custo de entrega para o meu cliente, porque o produto vai estar mais perto do cliente. Porém, eu vou ter um aumento do custo aí de armazenagem, né, um custo da instalação. Então, está em conflito mútuo aí esse custo da planta, né, e o custo de entrega aí para o cliente. Então, isso é o conflito mútuo e que pode afetar o resultado de uma determinada decisão logística. Então, o desafio aí do custo total é encontrar aí o ótimo, o ponto ótimo entre essas decisões aí que permeiam a logística. A gente também tem a distribuição diferenciada. Nem todos os produtos precisam ter o mesmo nível de serviço ao cliente, né? A gente vai ver isso, essa questão do serviço ao cliente mais detalhado até no próximo slide. Mas o que essa diretriz traz para a gente? Né? Que nem todos os clientes devem ser atendidos da mesma forma. Se um cliente compra em maior volume, né, a gente pode já ter o transporte dessa mercadoria direto da fábrica. Agora, para um médio e pequeno volume, já pode, né, ter essa interseção aí nesse transporte dentro de armazém, dentro de distribuidoras, né? Um cliente que coma muito, né, ele tem, vamos dizer, prioridade, né? Isso entre outras coisas. A gente tem também a estratégia mista de armazenagem, né? Produtos que variam significativamente em termos de volume, peso, tamanho, né? Aí o autor ele até traz aí, por exemplo, uma estratégia mista pode significar o quê? Eu ter em determinadas localidades armazéns próprios, porque o custo, né, vale a pena o custo. Em outras localidades, não. Aqui não vale a pena eu criar um armazém. Eu vou pegar um armazém terceirizado, né? Eu vou compartilhar o armazém com outra empresa. Então, são estratégias mistas de armazenagem, né?
que leva em consideração as peculiaridades de cada região, de cada produto, né? Poxa, aqui é um produto muito grande, então eu vou armazenar um pouco mais perto do cliente para facilitar esse transporte, ou ao contrário. Então, ter sempre essa alocação aí de recursos, né, de acordo com as peculiaridades de cada região para diminuir o preço, né, ao menor custo possível. Né? A gente tem também o adiamento ou a postergação, né? Evitar o envio ou a finalização do produto antes da confirmação da demanda, né? Bom, então a gente viu aqui que a logística está, né, intrinsecamente ligada aí ao marketing. Por quê? Né? A logística ela traz essa importância do serviço ao cliente, né? Que é o que? Oferecendo um serviço competitivo ao menor custo possível, né? Que apesar de todas as melhorias, nenhuma empresa possui, né, um limite de gastos infinitos, um limite ilimitado, né? Vamos dizer assim, um orçamento ilimitado, né? Então tem que ser ao menor custo possível, englobando aí esforços logísticos com foco na velocidade, flexibilidade e disponibilidade do produto onde e quando o cliente desejar, né? Então, os clientes aí selecionam aí, né, suas empresas, né, seus fornecedores baseados em preço, qualidade e serviço ao cliente. Então, por exemplo, como a gente montou a estratégia de entrega de medicamentos aqui na farmácia na cirúrgica. Bom, primeiro a gente tinha motos próprias, né, motos da empresa, e as motos davam defeitos toda semana. Toda semana ela apresentava alguma coisa que tinha que levar no mecânico de motos, e aquela moto ficava parada, aquele funcionário ficava impossibilitado de trabalhar, tinha que ser realocado em outra área da farmácia, que muitas vezes não necessitava de um outro funcionário, o funcionário ficava parado, aí gera, né, desperdício aí de mão de obra, vamos dizer assim. O cliente ficava sem o medicamento, por exemplo, assim, quando dava um defeito na rua, em alguma entrega, gerava um atraso no cliente, naquele cliente específico, e depois ia gerando atraso para todos os outros clientes até a moto voltar do conserto, né? Então, gerava uma insatisfação, atraso, gerava perda de dinheiro, gerava muitos conflitos, né? Muitas perdas, muitos danos. Enfim, o que a gente viu que gerava menor custo e também, né, não deixava de atender os clientes. O que a gente decidiu? A gente decidiu terceirizar essas motos ou alugar motos, né? A gente fez um contrato com uma empresa, a gente analisou os custos, né, que a gente estava tendo com manutenção, principalmente corretiva das motos, né? E aí a gente viu que alocar as motos era a melhor opção. É a partir do momento que a moto deu algum problema, né, o locador era obrigado o mais rápido possível, né, substituir aquela moto. E como a farmácia era 24 horas, né, ele substituía aquela moto das 7 da manhã às 11 da noite. Ele era obrigado a substituir essa moto em qualquer horário, entre 7 da manhã e 11 da noite, que era o horário de funcionamento dos entregas, dos deliveries. Então a gente nunca mais teve esse problema, né, de funcionário parado porque a moto deu problema, e reclamação e atraso nas entregas e tudo mais por causa das motos que estavam precisavam de algum tipo de reparo mecânico aí. Com isso, né, trouxe uma satisfação maior do cliente, né, de quem pedia medicamento na farmácia por delivery, né? O preço ficou até mais baixo, porque a gente não precisou se preocupar com reparo, com troca de peças. Muitas vezes também as peças não estavam disponíveis, a gente tinha que esperar a peça chegar de São Paulo, de BH,
de Montes Claros, né? A qualidade do serviço melhorou, a moral dos funcionários, dos entregadores melhorou também, né? Então isso aí proporcionou um serviço melhor ao cliente. Bom, né, aí esse serviço ao cliente, né, ele inicia aí na intenção do cliente ao fazer o pedido até a assistência no pós-venda, né? E esse caminho aí, né, entre né, o pedido e o pós-venda, né, a gente tem três tipos de elementos, que são os elementos de pré-transação, elementos de transação e elementos pós-transação. Né? A gente pode dar alguns exemplos aí de elementos pré-transação. A política de atendimento ao cliente. Poxa, será que o meu cliente liga aqui perguntando qual o status da entrega dos meus produtos? Ele é bem atendido, ele tem informações claras a respeito, né, do delivery, do frete, né, a respeito, né, da acessibilidade e obtenção de informações, né, é de fácil acesso a essas informações para eu rastrear um pedido, a logística, né? Depois a gente tem também elementos de transação. Qual é o tempo de ciclo dos pedidos? Né? Disponibilidade de estoque dos itens do pedido. E a gente tem também os elementos pós-transação. Rapidez em atender chamadas de reparo. Poxa, eu comprei uma geladeira. Será que se eu ligar aqui na manutenção e falar que a luz interna da minha geladeira não está ligando, qual é a rapidez na resposta sobre isso, sobre algum reparo, né? Reclamações dos clientes, como a empresa, né, gera esse relacionamento no pós-venda? Será que tem um canal específico para isso? Será que eu vou ter o retorno caso eu venha reclamar de algum problema que eu tive? Né? Qual a solução a empresa oferece para esses elementos? Então são os elementos, né, que para mensurar qual o nível de satisfação do cliente, né? Então, esse serviço aí de qualidade, ele serve para minimizar as discrepâncias entre a expectativa do cliente e a percepção do cliente com o produto ofertado. Aí a gente tem esse gráfico, né, que mostra a relação entre as vendas e o nível de serviço ao cliente, nível, né, de satisfação do cliente, né? Então a gente tem aí a primeira parte do gráfico, né, que é o limiar. Então que é essa área aqui. Essa área aqui são as mínimas exigências esperadas, né, as mínimas exigências dos consumidores a respeito da prestação de serviço, a respeito do produto que recebeu, né, que tá sendo consumido. Então, aí as vendas, né, o cliente, ele ok, eu esperava que o celular fizesse uma ligação para outro celular, nível atendido, ok, é isso que o cliente espera minimamente de um celular, então está nessa área aí grifada. Aí aqui a gente tem aqui retornos decrescentes, que é onde quanto maior o nível, né, de satisfação logística do cliente, poxa, eu pedi um celular e o celular chegou, falava 5 dias, chegou com 3 dias, né? Poxa, que legal, nossa, estou satisfeita e não sei o que. Ou, né, trazendo aqui para essa área semântica minha de farmácia, poxa, eu liguei lá na farmácia Santa Rita e falaram que em 40 minutos o medicamento estava aqui e chegou em 20 minutos, né? Então, isso aí aumenta o número de vendas a partir do momento que eu estou melhorando esse serviço logístico. Porém, né, chega até o ponto que esse zelo pelo cliente também pode se tornar um problema, né? Aqui o autor traz, e a gente também tem essa experiência aqui de o excesso de mensagens, por exemplo, que hoje o delivery de algumas empresas pequenas é feito através do WhatsApp, até de médias empresas também é feito pelo WhatsApp. E esse relacionamento aí com o cliente, e o cliente usa o WhatsApp para coisas pessoais também,
né? Enfim, e aí fica chegando muita mensagem de empresas, de delivery, né? Que são consideradas spams. E isso aí também pode trazer uma insatisfação para o cliente, né? Então aí começa também, aí chega nesse ponto que aí começa a ter o declínio das vendas pelo excesso de informação. Ah, poxa, obrigada por você ter pedido esse medicamento ontem às 4 horas. Saiba que hoje está promoção, amanhã vai ter promoção de Y, na quarta vai ter promoção de Z. E, enfim, esse excesso também pode e muitas vezes acontece isso, a insatisfação, a pessoa não, nunca mais vou pedir com essa empresa, porque quando eu peço, né, eles mandam muitas mensagens e isso perde tempo. Hoje é um mundo que a gente, né, não tem muito, acha que não tem muito tempo a perder, enfim, com essas coisas. E, enfim, é esse gráfico aí, né, ele transparece, né, mostra bem claro isso para a gente. Eu até grifei essa parte aqui do declínio das vendas, né, excesso de informações e tudo mais. Bom, aí a gente tem o produto logístico, né? Então, os produtos em geral, eles podem ser divididos aí em 3 tipos de produtos, né? De acordo com o tipo de consumo de cada um. Tem os bens de conveniência, bens de compra e bens especiais. Os bens de conveniência são aqueles que são adquiridos cotidianamente, né? São sabonetes, né? Uma pasta de dente, arroz. Então, são itens essenciais para a vivência do ser humano. Então, eles têm que ter vasta distribuição. Em qualquer mercearia de bairro, em qualquer supermercado, tem que ter esses itens, né? Então, por essa necessidade, né, há um alto custo de distribuição, porque a distribuição deve ocorrer em todos os comércios que comercializam esse tipo de produto. Então, o custo de distribuição para os bens de conveniência são mais altos, né? Aí tem os bens de compra, né? Que são aqueles produtos que os consumidores estão dispostos a procurar em diversos lugares, né? Para comparar preço, qualidade, desempenho. Eles têm uma distribuição moderada em relação aos bens de conveniência, né? A distribuição não é tão alta quanto os bens de conveniência. E o custo de distribuição também é um custo moderado, não é tão alto quanto dos bens de conveniência. E aí a gente tem também os bens especiais, que são comprados raramente, né? E aí, para o consumidor, demanda um grande esforço para ele pesquisar como comprar, onde comprar, né? Isso dá um custo de distribuição baixo para a empresa, né? Isso não significa que o frete é mais barato para o cliente. A gente pode ter um exemplo disso, por exemplo, daquelas mesas de madeira de demolição, né, que são encontradas em determinadas cidades, né? Tem algumas cidades do sul de Minas, né, São João del Rei, né, Tiradentes, que comercializam esses tipos de produto. Tem cidades também de Santa Catarina, né, que tem esses tipos de produto, que são, vamos dizer, tem armazenagens limitadas, né, que tem armazéns limitados, né, em determinadas localidades, né, não é distribuído no todo o Brasil. E você não vai comprar todo mês ou todo ano uma mesa, né, de madeira, um material pesado. Então isso dá um custo de distribuição baixo para ele. Você, como consumidor, você quer comprar? Ok, mas o custo de frete vai ser para você. Então você já vai comprar com o frete embutido. Para ele, o custo de distribuição está quase praticamente zerado. Aí, né, a gente tem a caracterização da logística de acordo, né, com as etapas dentro de um ciclo de vida do produto, né? A gente tem aí a fase da introdução, né, quando o novo produto chega no mercado, né? Há uma incerteza da aceitabilidade
né, do produto pelos consumidores. Será que os produtos, né, vão ser vendidos amplamente, né, a população, os clientes vão gostar? Então, há essa incerteza, então a estocagem ainda é restrita a poucos lugares, né? E aí depois começa a fase do crescimento das vendas, né? Crescimento, né, e da aceitação aí do mercado, né? Também há o planejamento dessa distribuição desses produtos é difícil, porque a alta hierarquia, a empresa não sabe até que ponto, né, esse crescimento dos produtos vai, né? Há também, né, a reação dos concorrentes frente ao crescimento de vendas desses produtos. Então, o que eles vão fazer, qual estratégia eles vão adotar, né, para barrar esse crescimento desse produto competitivo, né, ou para criar vantagens competitivas dos produtos deles. Então, há essa incerteza até ainda maior, né, de como que é essa distribuição. Então, essa distribuição começa também a crescer, mas ainda não tem ainda esse equilíbrio, né, essa visão mais clara de até que ponto, né, essa distribuição pode ir, né? E aí vem a fase de maturidade, né, que aí já há um maior conhecimento, né, do comportamento dos produtos para o cliente, né? Os clientes gostaram, é isso aí, vai continuar no mercado, né? Então, já há uma vasta distribuição, tem muitos pontos de estocagem, né? E depois a gente passa para a fase do declínio, né? Aí seja por, né, obsolescência, seja por vários motivos que esse produto venha a entrar em declínio, né? Surgiu um novo produto, ou a própria empresa inovou e criou um novo produto, né? Aí esse produto antigo entra em declínio. Aí essa distribuição começa a ser limitada, né? Os pontos de estocagem são reduzidos. Aí também a gente tem as características de cada produto, né, influenciando aí no tipo logístico, no custo, né, logístico, né, do produto. Né? A gente tem a razão peso, volume, né? Custos de transporte, né, e armazenagem de produtos mais densos costumam ser, né, tendem a ser menores do que produtos pouco densos, né? Por exemplo, minérios, né? Por exemplo, carregamentos de minério de ferro, né? Ele vai ser menor, proporcionalmente falando, no valor, do que o carregamento de plásticos, ou plásticos bolhas, por exemplo, né? Aí a gente tem também a relação valor-peso, né? Um baixo valor-peso também significa baixo custo de armazenagem, mas um alto valor de transporte. Vai também um pouco no peso-volume, né? Aqui, por exemplo, na farmácia, apesar de haver procura, a gente limita a compra de papel higiênico, porque teoricamente é um produto simples, um produto barato, mas o custo de armazenagem dele, por ele ser um volume grande, mas um valor peso baixo, é alto. E a gente não compra em grande volume para a gente ter, vamos dizer, força de compra, né? Comprar num valor baixo, a gente compra só um valor para atender essa demanda emergencial dos consumidores, e aí vem um produto mais caro. A gente tem, mas em pequenas quantidades e um valor assim que não é comum para a população em geral. E às vezes assim, às vezes a gente passa períodos até que a gente não oferece esse produto. É só quando a gente tem alguma promoção assim que a gente compra, né? E simplesmente por causa do volume, né, que ele representa dentro do transporte. E o valor é baixo. Então, enfim, o valor hoje do papel higiênico é o valor do transporte e não do material em si. Enfim, voltando aqui, substituibilidade, né? Garantir a disponibilidade de produtos para não ser substituídos.
né, produtos que podem ser substituídos por outras da concorrência, né? Então eles devem ser distribuídos vastamente para não correr o risco do consumidor escolher o produto da concorrência por não achar o seu, né? Aí características de risco, isso causa um adicional no valor do transporte, né, desses produtos. Perecibilidade, por exemplo, legumes, frutas, né, que não podem ficar muito tempo ali compactados, fechados em caminhão. Né, inflamabilidade, né, transporte, por exemplo, de gasolina, né, e risco de roubo. Né, tem regiões por exemplo, essas grandes empresas americanas, Submarino, no próprio Mercado Livre, eles não entregam pelo risco do roubo, né? Estatisticamente aí também, né, um número mais altos, né, de roubos, e aí eles evitam frete, né, entrega para esses lugares. Então, ou se entregam, o frete é bem mais caro. Na seção 4.6, a gente tem o processamento de pedidos e sistemas de informação logísticas, né? O que é aí essa principal seção aí dentro do capítulo 4, né? É a valorização da informação dentro da cadeia de suprimentos, né? O que traz a eficiência da cadeia, né? É o tipo de informação, como essa informação circula em todas as etapas ali de produção, em todos os setores da empresa, e qual é a frequência dessa atualização desses dados, né? Será que todos estão a par do que está acontecendo, do número de pedidos? Essa informação é entendida de maneira clara por todos os setores, de todas as etapas da empresa? E isso vai influenciar diretamente na eficiência da cadeia. Quando não há essas informações de maneira clara, né? Quando as informações são imprecisas, distorcidas, né, e transmitidas ao longo da cadeia, acontece o efeito chicote, né? O que é o efeito chicote? É como se fosse um movimento do efeito chicote, é o mesmo movimento da informação distorcida, né, no decorrer aí da cadeia. Quais são as causas desse efeito chicote? Né? As principais são aí, erro na previsão da demanda, agrupamento de pedidos. Né? O agrupamento de pedidos pode trazer muita variabilidade de tempos, de tipos de produto, né? Flutuações de preço. Né? Os fornecedores aí podem oferecer várias promoções aí de matéria-prima, de outros produtos, né? E isso pode gerar um pequeno estoque, isso também causa um efeito chicote, né? O racionamento de produtos e jogo de quantidade, né? Que o cliente pode exagerar aí no pedido ou antecipar um pedido, isso acaba, né, afetando essa dinâmica da comunicação dentro da cadeia de suprimentos, né? Então, o uso aí, o que a gente pode fazer para amenizar esse efeito chicote, né? Aí a gente tem várias técnicas, né? Mudar a forma como a demanda é projetada, né? Disponibilizar rapidamente informação, mas tudo aí a gente vê que na verdade, o que ameniza esses efeitos chicotes, que otimiza a comunicação, são os sistemas de informação, né? Que a gente tem, né, a inteligência da informação, que hoje tem vários sistemas que otimizam esses dados ao longo da cadeia. E aí a gente vai ver como usar esses sistemas de informação. O processamento de pedidos ele envolve várias etapas. Algumas delas, né, as principais aqui, são a preparação e transmissão do pedido, entrada do pedido, preenchimento do pedido e informações sobre o estado do pedido, né? E tá, chegou o pedido, mas como eu vou priorizar qual pedido eu vou colocar na esteira de produção primeiro, ou qual pedido eu vou colocar para ser despachado primeiro,
né? Então a gente vai ver como dar prioridade a esses tipos de pedido. Aí tem algumas regrinhas que a gente já viu, né? Também nos estudos de estoque, né? Em outras aulas, né? De sistemas de produção, mas a gente vai rever aqui novamente. Vamos lá. Primeiro, algumas regras que estabelecem então prioridades para atendimento dos pedidos, né? São primeiro a entrar no sistema, primeiro a ser processado. Ordem cronológica. Esse chegou primeiro, então esse vai ser processado, independente de suas variabilidades, suas peculiaridades, né? Ordem cronológica. Outra regrinha: pedidos de maior valor ou de clientes mais importantes primeiro, né? Por exemplo, né, um exemplo, né, que o livro também já usou em outros capítulos, né? No exemplo do banco, né? O cliente que movimenta mais a conta do banco, tem o maior valor ali guardado no banco, ele vai ter prioridade, né, no atendimento com o gerente, com a alta gestão. Outra regrinha: pedidos com menor tempo de processamento, né? Primeiro, né? O pedido mais simples já vai ser primeiro, enfim, né, vamos dizer, já se livra sozinho, né? Já se livra de uma coisa mais simples. Outra regrinha: pedidos com data de entrega mais próximas, né? Independente de quando o pedido chegou, mas se olha para quando o pedido deve ser entregado, né? Deve ser entregue, né? Não, o pedido deve ser entregue dia 10 de maio, mas ele chegou depois de um pedido que chegou dia 20 de abril, por exemplo. Independente disso, de quem chegou primeiro, se a data do pedido X é mais próxima, então ele deve né, ter prioridade aí na etapa de produção. Outra regrinha: pedidos menores e menos complicados primeiro, né? Essa regrinha aí também vai um pouco de encontro com pedidos com menor tempo de processamento. Primeiro também, esse último também são pedidos mais simples, né? Que são despachados, né, na etapa de produção primeiro. E o autor traz, né, que a combinação de duas regrinhas aí, duas regras ou mais, né, pode ser eficiente também, né, na priorização do atendimento dos pedidos. Não há essa rigidez de que a empresa deve usar apenas uma regra, né? Ela deve se adaptar às peculiaridades de cada pedido, né? Então, o que a gente consegue notar aí? Que o fluxo de informações aí ao longo da cadeia de suprimentos é importante, né? Traz também esse benefício dos serviços, né, do serviço prestado ao cliente, né, desse fluxo de informações, também, né, atinge aí o cliente, né? O cliente também, por exemplo, pode solicitar a qualquer momento informações sobre seus pedidos. Um exemplo disso é o rastreio, né, de pedidos através da empresa Correios, né, através também de outras empresas, da FedEx também, né? Então, isso aí reduz custos, traz maior certeza para o processo, agrega valor no marketing, né? E para isso acontecer, é necessário que haja sistemas de informação logística, né? Esses sistemas de informação são cada vez mais presentes e mais necessários para que todo esse fluxo de informação aconteça, né, ao longo da cadeia. Tá. O que é o sistema de informação? O sistema de informação logística, ele vai integrar o ambiente, o cliente, os fornecedores e o profissional logístico, né? Para entender quais são as informações, quais são as demandas, quais são os problemas, os pontos que precisam ser melhorados, né? Os pontos que precisam de atenção ao longo da cadeia. Então, através do sistema de informação logística, o profissional, né, da logística, ele vai ter noção, né, do que está acontecendo com o cliente, né, do feedback dos clientes, dos fornecedores, quais são os problemas dos fornecedores, o que precisa ser arrumado, o que precisa, né, continuar, o que precisa
né, se tem algum investimento. Então, o sistema de informação logística, ele traz essas informações e ele tem as funções de transformar dados numa forma mais utilizável, por meio de processamento de dados, né, no conhecimento de dados, né, fornecer ali estatísticas sobre o que está acontecendo, sobre as atividades estão sendo, né, suscetíveis, né? Outra função, transferir dados para os pontos da rede logística onde eles são necessários. Será que todos os fornecedores também estão tendo noção, né, das demandas, como, né, das demandas da empresa? Né? Será que todos os setores de dentro da empresa eles têm os dados necessários? Eles estão sabendo o que está acontecendo? Estão sabendo que teve uma promoção de determinados fornecedores? E então, para o mês seguinte, vai ter um estoque a mais de determinada matéria-prima, por exemplo. Né? Outra função também é armazenar dados até que eles sejam necessários. Né? Isso aí são as boas práticas, guardar as boas práticas para poder replicar. E também guardar as práticas não tão boas para poder evitá-las no futuro. Não? Então, essas aí são as funções dos sistemas, né, de informação logística. Bom, chegamos aí então na seção 4.7 do capítulo, né? Bom, quando se fala em logística, gestão da cadeia de suprimentos, né, para a maioria das pessoas e até para as pessoas mais leigas nesse assunto, né, a primeira coisa que vem à cabeça é transporte. Né? Como que é feito esse transporte? Qual que é a importância do transporte dentro da logística, dentro da cadeia de suprimentos, né? Dentro da gestão da cadeia de suprimentos? Né? O transporte eficaz, ele é uma vantagem competitiva muito grande. Por quê? Né? Com um transporte eficaz, estruturado, né? A gente consegue alcançar consumidores distantes, né? A gente alcançando consumidores distantes, a gente consegue fazer o mercado do produto crescer. Fazendo um mercado do produto crescer, o que acontece, né? Economias de escalas, né, são criadas, né? Então permite uma economia de escala, né? Por exemplo, lá o carro lá do Japão, da China, um carro da China, eu consegui alcançar o mercado brasileiro, né? O mercado então do carro chinês cresceu, então eu consigo produzir esse carro chinês em escala, né? Ou seja, eu consigo aumentar o nível de utilização dos equipamentos, né? Uma máquina que tinha capacidade aí de produção de 10 horas, mas só era utilizado 8 horas. Ok, eu estou tendo uma demanda grande, então eu vou conseguir aí colocar ela para funcionar 10 horas por dia. Né? A mão de obra começa a ficar mais especializada, né? Mais entendida de como produzir. Né? E aí o que acontece? O preço do produto cai, né? Porque ao longo aí dessa, né, dessa cadeia, dessa dinâmica aí de alcançar novos consumidores, o custo por produto também cai, porque eu consegui utilizar o mesmo equipamento para mais produtos, para fabricar mais produtos. Então, o preço né, o valor do produto, o custo por produto caiu. E eu também consigo jogar esse custo, né, no valor final do produto. Né? Então, o valor final vai ser esse aqui, ou seja, vai ser um valor competitivo. Né? Então, o transporte eficaz, né, ele traz uma vantagem, a maior vantagem competitiva dentro da empresa. Né? Além disso, ele também, né, o transporte, ele pode funcionar como armazenamento temporário. A carga ali dentro do caminhão, dentro do trem, né, ela também está armazenada, obviamente temporariamente. É o armazenamento mais caro? Mas também, né, para produtos perecíveis, ela é um armazenamento assim que ok, né, porque, né, dá mais agilidade, né, na entrega,
né? Tem outras questões também da cana-de-açúcar, que fica armazenada nesses caminhões até conseguirem ser despachadas, né? Ter a demanda para ser despachado. Então, o transporte aí é um fator importantíssimo, fundamental dentro da logística. Entende? E qualquer pessoa leiga consegue entender essa importância. Tá. Quais são os atributos, né, que a empresa deve, né, se atentar quando for transportar alguma carga, né, em termos de valor, em termos de periculosidade, né, em termos de pensar no menor custo, no menor tempo de entrega, né? Então tem o peso e volume. A gente já falou um pouco sobre isso, né, nesse capítulo mesmo, mas a gente vai voltar aqui, né, para ter uma noção melhor. Né? Peso e volume, né? Essas características podem requerer equipamentos especiais, né? Dimensões da unidade, são caixas, são pallets, são sacas, né? Por exemplo, por exemplo, o açúcar, são sacas de açúcar, são café, são sacas de café, são caixas de eletrodomésticos, né? Então, como vão ser alocados ali dentro do avião, dentro do caminhão, dentro do trem, né? Perecibilidade, né? Por exemplo, legumes, frutas, como eu vou ter que colocar? Aqui eu vou ter que colocar pallets com jornal por baixo, né? Lá, algumas mercadorias se deterioram ou tornam-se obsoletas em um curto período de tempo. Né? A gente tem também outro atributo aí, a fragilidade. Né? Sempre vem aquelas caixas escritas frágeis. Né? O que eu tenho que fazer para garantir uma menor perda possível, o menor dano possível para essas mercadorias, né? Que são mais, vamos dizer, são sensíveis, né? Vidro, né? Gesso, né, que são, né, vou colocar plástico bolha, né, então tudo isso deve ser pensado, né, e também gera um custo maior, né, a gente tem aqui, o autor também traz outras mercadorias frágeis, né, flores, né, alguns tipos de fruta, louças, cristais, alguns equipamentos eletrônicos, né, que se der também, às vezes pode, né, a princípio parece que o equipamento está intacto, mas qualquer batidinha, né, ele pode parar de funcionar. Né? A gente tem também alguns exemplos. Tem aqueles, agora não sei, não me lembro o nome, mas tem aqueles skates que a criança, o jovem, né, fica com. São skates eletrônicos, me fugiu o nome. Né, que o pé fica em cima e só faz assim, e vai e volta, vai e volta. E aí a criança vai. Né, a criança ou o jovem, né, anda com aquilo, é eletrônico, eu nunca andei, mas, né, aquele equipamento, né, não pode ser transportado no avião, né, obviamente. Tem casos, todo mundo fala, mas meu tio trouxe os Estados Unidos de avião e tal, mas não podem, por risco de estourar, né, de explodir, né, é uma informação importante. E uma informação importante que vem aí com o último atributo, periculosidade. Né? Vários produtos são considerados perigosos e podem trazer danos à saúde, né? Com esse derramado, né? Por exemplo, no avião, na mala de mão, você não pode carregar um shampoo de 200 ml, né? O shampoo tem que ser despachado. Né? A água que você carrega durante né, que você quer tomar num avião, você tem que ser comprado na área de embarque. Você não pode carregar sua garrafinha como você tem costume ir no ônibus ou em qualquer outro lugar. Certo? Questão de petróleo também, né? Espalhados aí no solo, cursos d'água. Então são atributos, né? Que deve ser muito pensados aí para ser transportados, porque senão pode ocasionar o quê? Perdas de mercadoria. Aqui na farmácia, por exemplo, quando é transportado shampoos ou qualquer outros tipos, as distribuidoras, elas marram um saquinho em cada shampoo,
um shampoo que vaza muito, vamos dizer assim. O shampoo Johnson infantil vaza demais, porque ele é só, né, para pressionar, ele já abre. Então, se outro produto ali bater nele, pressionar a tampinha e ele abrir, perde a mercadoria toda. Quando chega esse tipo de mercadoria aqui, que a gente vê que houve perda, a gente já rapidamente já emite a nota de devolução, tira foto, manda para o representante, manda tudo e devolvemos tudo. Né? Então, o que as empresas fazem? Elas pegam esses shampoos, né, de uma maneira bem manual, um saco plástico, vai lá, coloca dentro do saco plástico, dá um nozinho, coloca dentro da caixa. Às vezes, ainda assim, com o nozinho, com a caixa, às vezes ainda vaza. Então, tem que ser pensado como que eu vou colocar, por exemplo, alocar esses produtos, né, esses shampoos Johnson infantil, dentro da caixa de maneira que nenhum outro produto vá bater e vai abrir a tampa. Ou a própria empresa Johnson, né, deve pensar numa maneira de lacrar esses produtos de maneira mais eficiente. Aí vem os modais de transporte, ou seja, os tipos de transporte. Né? Tem o ferroviário, hidroviário, rodoviário, aeroviário e dutoviário. Bom, o ferroviário, né, ele é um transporte mais lento, ele tem um baixo valor, né, um baixo razão, valor, densidade. Ou seja, o valor é pequeno frente à densidade grande. Ou seja, ele é mais utilizado para transportar minérios, né? Hoje no Brasil, né, principalmente, né, no Sudeste, Minas, né, a gente tem as empresas de mineração que usam esse tipo de transporte. Ele é um transporte mais lento, né? Aí a transição é mais lenta, aí, vamos dizer assim, o descarregamento dele é mais lento, né? Carregamento e descarregamento é mais lento. Tem algumas coisas que precisam ser, né, vistas nessa questão aí do transporte. Né? A gente pode perceber por onde passa a linha de trem, né? Com minério de ferro ali, aquele pozinho, ele é leve, vamos dizer assim, e acaba espalhando pelas regiões aonde o trem passa. Por exemplo, né, descarrega lá no Espírito Santo, acho que no Porto de Tubarão, se eu não me engano, e né, nesse caminho aí que ele percorre, os moradores, né, da região reclamam muito, né, desse pozinho que fica impregnado na roupa do varal, nas casas, né, naquela região ali de Belo Horizonte mesmo, onde pega ali a BR 040, né, em sentido ali a Congonhas, por exemplo, a gente pode notar que toda o percurso ali está todo amarelado, né, do pozinho do minério de ferro. Então são problemas que, né, o ferroviário traz no Brasil hoje em dia, que infelizmente não é um modal que tenha infraestrutura, né, que não tem incentivo, é mais usado para minério de ferro e tem esse problema social, que é no Brasil. Mas em outros lugares, como a Alemanha, né, que tem os trens, né, é muito utilizado esse sistema, né, ferroviário para transporte de carga, a todo momento tem, toda cidade tem esse sistema ferroviário. Aqui no Brasil é mais para minério de ferro. Aí a gente tem o modal hidroviário, né, que é por meio das águas, por meio de embarcações, seja em rios, seja nos oceanos, né, marítimo. Aí a gente tem esse modal especialmente para, né, cargas maiores, né, substanciais e de longa distância, né, principalmente quando a gente fala aí no comércio internacional, né, ou por exemplo em regiões amazônicas, né, que também tem esse transporte. É comum justamente por ter, né, um número maior de rios mais amplos, mais largos, né, e não ter também outro tipo de infraestrutura, né, tão
tão, né, estruturada, né, tão desenvolvida nas regiões amazônicas. Também lá, né, esse tipo de transporte hidroviário é bem forte por lá. Bom, mas focando mais nessa questão do marítimo, né, geralmente são, né, cargas maiores, né, às vezes são grãos, soja, milho, né, que são levados aí para outros países do Brasil, né, é, é o que maior, internacionalmente é o que mais carrega produtos de maior porte, né? Tem essa questão da dificuldade de carregar, de descarregar, demora um certo tempo, né? Tempo assim, esse tempo é contado em dias e até semanas, né? Aí tem muitas incertezas relacionadas a esse tipo de transporte, né? Então não há uma confiabilidade nesse tipo de transporte, apesar de ele ser o melhor para cargas internacionais de grande porte, né? Então pode acontecer várias, vamos dizer, várias peculiaridades, como foi, né, o encalhamento daquele navio no Canal de Suez, né, que o encalhamento de um navio ocasionou, né, uma alta de preços de vários itens no mundo todo, inclusive aqui na área da saúde, né, as máscaras e as luvas aumentaram muito o preço devido ao encalhamento desse navio no Canal de Suez, né, e também porque impossibilitou outros navios, né, de carga que estavam também atrás, né, de passar por esse canal. E aí a gente tem o modal rodoviário, né, que é o principal meio de transporte aqui da carga das produções brasileiras, né? Ele é um modal que ele traz muita flexibilidade, porque ele tem a capacidade, né, de ir na porta do cliente, né, coisa que o rodoviário e o ferroviário não tem, né? Ele traz maior agilidade, ele traz maior adaptação aos tipos de carga, né, que vai ser transportado, tem, né, vários tamanhos. E esses serviços rodoviários eles têm vários tipos, né? Ele pode ser da carga completa, carga ou carga incompleta, né? E aí também chamada carga parcial ou fracionária. Então, né, a nossa produção, né, brasileira é feita basicamente através aí dos caminhões, né? Eu moro em Salinas, no norte de Minas, e no norte de Minas, aqui na minha cidade aqui, Salinas, é, é cortada pela BR-251. Essa BR, né, liga o sudeste ao nordeste, né? Então, o trânsito, o movimento de caminhões aqui é intenso. Se você quiser ir para uma roça aqui perto daqui da cidade mesmo, em 5 quilômetros você encontra facilmente 20 quilômetros, 20 caminhões na sua frente, das mais variados tipos de carga possíveis, né? Teve uma época que passava muito caminhão com hélice para energia eólica lá do Nordeste, mas vários, assim, vários. E hoje é um problema, chega a ser um problema, porque quase todos os dias é difícil o dia que não há, né, um acidente aqui na estrada, próximo à estrada, que, né, que esteja ligado a caminhão tombando, né? A infraestrutura da estrada aqui é péssima, péssima. E, enfim, é um problema que o Brasil, né, não sei, nas próximas gerações deve pensar, né, enfim, investir, né, é um investimento a longo prazo, porque tem muitos problemas, muita lentidão. Vai ter uma greve, né, se estourar e outras greves que, né, dos caminhoneiros, né, a economia do Brasil é muito afetada de maneira direta, principalmente a gente aqui que não tem muitas fábricas aqui perto, né, depende da produção de outras, né, dos produtos de outras regiões distantes,
Então é um problema para todo mundo, para os brasileiros, que deve ser pensado para as próximas gerações. A gente tem o modal aeroviário, né, que é o tipo de transporte mais rápido, né, que a gente tem, porém também é o mais caro, né, e o mais limitado em relação a espaço, né, vamos dizer assim. Apesar do caminhão ser bem menor do que um avião de carga, mas a gente tem aí, né, vários caminhoneiros com seus respectivos caminhões, e avião já são mais limitados, né, limitados. Os aeroportos também não são muitos, não, aliás, são poucos, né, e também tem um limite muito grande de peso, né, então tem essas limitações aí no transporte aeroviário, apesar dele oferecer boa confiabilidade, né, e disponibilidade do serviço, lógico, em condições normais. Né? Também é um transporte que depende de boas condições climáticas. Né? Então, também tem essa questão. Mas em outras condições normais, de temperatura e pressão, né, é um dos transportes que mais oferecem confiabilidade na entrega do produto. Aí a gente tem o dutoviário, né, que são, vamos dizer assim, a grosso modo, são os canos, né, que de longas distâncias, dutos de longas distâncias que, né, escoam a produção por esses dutos. Né? Ele é bom para boas distâncias, né? Ele é de baixo custo, porém ele é limitado a determinados tipos de produtos, como petróleo, como gás natural, né? Aqui, né, e alguns produtos, outros produtos no estado líquido e gasoso. Né? Então tem esse problema aí do rodoviário. E também, por exemplo, no transporte, né, de gás natural, se houver algum, né, algum vazamento, isso pode também ocasionar algum tipo de explosão. Então essas são questões que devem ser, né, pensadas na construção de dutos, né, longe né, da população, longe da população civil, vamos dizer assim. Nesse quadro aí a gente tem, né, uma apanhada do né, do modal de transporte e o exemplo dos principais produtos transportados em cada modal. A gente tem o ferroviário aí, que são as commodities agrícolas, né, matéria-prima de baixo valor, né, carvão, madeira, minério, cimento. Né? A gente tem o hidroviário, geralmente são também commodities agrícolas, grãos, açúcares. Também tem os carros, produtos químicos e outros. Né? Lembrar que o hidroviário geralmente são produtos mais substanciais. Né? Então, exemplo são os carros. Né? A gente tem o rodoviário, né? A maior parte dos produtos agrícolas do Brasil, né? Até chegar nos portos, né? Para ser transportados, né, internacionalmente, esses grãos, né, chegam aos portos por caminhão também, né? Também tem outros produtos, alimentos, bebidas, roupas, né? Aí o rodoviário, principalmente no Brasil, né? A maioria dos produtos, ou se não todos os produtos, né? Passam pelo menos um trecho de transporte pelo transporte rodoviário. Tem o modal aeroviário, produtos de alto valor peso, né? Produtos eletrônicos, joias, né? Alto valor peso, né? O valor é alto em relação ao peso, o peso é pequeno, ou seja, joias. Joias é uma coisa, né? É um produto pequeno, mas tem um alto valor agregado. Né? Outros produtos perecíveis, urgentes também, né? Pode ser medicamentos também. E tem um duto, né? Petróleo, gás natural, água, esgoto, né? Os dutos aí da Copasa, de cada estação de água de cada cidade. E aí a gente tem também os custos relacionados aqui, né? Os custos fixos e variáveis relacionados a cada meio de transporte. O ferroviário, né? Altos custos fixos que incluem operações nos terminais de carga e descarga, depreciação da ferrovia, né? Instalação dos terminais, despesas com administração, os variáveis, né? Salários, combustíveis, energia elétrica, manutenção,
O hidroviário, altos custos fixos devido a investimentos nos equipamentos de transporte, né, nos navios. Imagina o preço da manutenção desses navios, né? Tarifas portuárias e custos de carga e descarga nos terminais, né? Aí tem, né, os estacionamentos de navios, é um valor bem alto, né, para estacionar um navio no porto, né, por dia, né, cobrado, acho que não sei se por dia, acho que é por dia, né, e os custos variáveis do hidroviário, baixos custos variáveis devido à operação do equipamento de transporte. Né, rodoviário tem os baixos custos fixos, né, porque as rodovias não pertencem né, ao dono do caminhão, teoricamente, né, apesar de ter os pedágios, né, enfim, mas também é considerado baixo. Investimento em caminhões, né, operações de terminais como carga e descarga, coleta e manuseio. Né? Aí aqui, custos variáveis relativamente altos, né, que inclui combustíveis e outros custos associados à viagem do caminhão. Né? Pedágios, taxas de veículos, taxas sobre, né, o quilômetro. Né? Combustíveis, a gente nem precisa citar, tá tendo uma alta aí que está encarecendo muito o transporte rodoviário. Né, o aeroviário, altos custos anuais devido aos terminais de aerovia, em geral não pertence ao transportador, né, altos custos variáveis, né, são influenciados pela distância, pelo meio, volume da carga. Dutoviário, altos custos fixos devido a investimentos em vias, né, tubulação, equipamentos, baixos custos que incluem energia para mover o produto, né, custos associados à operação das estações de bombeamento. Então são um apanhado geral aí dos custos né, dos exemplos de produtos para cada modal de transporte. Em outras aulas, né, em outros capítulos, a gente falou do just in time, né, que é redução a zero, né, do estoque, né, não ter estoque nenhum, entregar para o cliente o produto, né, de acordo com a demanda, ou seja, produzir de acordo com a demanda, mas a gente sabe que, né, há muitos fatores que influenciam o processo produtivo, né, há fatores políticos, fatores sociais, culturais, fatores sazonais mesmo de plantio, né, de determinados, por exemplo, na indústria alimentícia, né, essas sazonalidades aí de plantações. Então, né, um estoque aí mínimo, né, ou bem planejado é necessário para, né, para dar apoio aí à produção, né? Aí há diversas razões para se manter estoques, principalmente porque a demanda em geral não pode ser conhecida com exatidão, né? Não é possível você saber quantos iPhones né, a Apple vai vender em dezembro desse ano, né? Há uma previsão, né? Há cálculos de como prever, há o método de como prever qual o número mais aproximado, mas até lá muita coisa pode acontecer, né? Que esse número, né? O número de vendas aí do Natal para o Natal de iPhones pode aumentar ou pode subir, de acordo com a previsão, né? Então não tem como prever com exatidão, né, qual é o número correto. Então, os produtos não podem ser fornecidos de forma instantânea para suprir a demanda. Então, um nível planejado de estoques é necessário. Por quê? É preciso coordenar suprimento e demanda. Poxa, teve a demanda. Pode ser que quando houver a demanda eu não tenho suprimentos. E eu tendo esses suprimentos, né, um suprimento aí, um lote aí mínimo de suprimentos, eu consigo, né, atender a minha demanda. Reduzir custos de produção e transporte, né? Se eu comprar um lote maior de matéria-prima, né? Por exemplo, um caminhão fechado, lá a carga completa, vai ser bem mais barato do que uma carga menor, né? No caso, são os lotes econômicos de compra, né? Para apoiar a produção. Né? A gente tem casos aí, por exemplo, produção de vinho, produção de queijos, que precisam de um certo tempo ficar mais armazenados aí para chegar à qualidade, né, necessária, a qualidade esperada do produto, do vinho, seja
12 anos, que seja um uísque 12 anos, que seja um queijo aí que fica um ano aí, né, maturando. Né? Tem outros casos também que o produto deve ficar armazenado esperando a demanda, e nisso, né, ele também aguarda a finalização desse produto para não ser gerado taxas, também, né, impostos. Então tudo isso serve para apoiar a produção e também para apoiar o marketing, né? A estocagem contribui para que os produtos possam estar mais próximos do cliente e ser entregados de maneira mais rápida, né? Gerando aí um serviço ao cliente de maneira satisfatória. A gente tem alguns tipos de estoque, né, que são estoque cíclico, né, ou estoque regular. Né, é o estoque, né, para suprir aí um período de ressuprimento e outro período de uso do estoque. Né? A gente tem o estoque de segurança, né, que os engenheiros gostam de falar, né, estoque de gordurinha, né, qual gordurinha que eu posso queimar caso aconteça algum problema, né, evitar alguma falta durante um determinado período devido a eventos não previstos. Né, ter o estoque em trânsito, né, que é o estoque que está em algum modal aí de trânsito, chegando para o consumidor, né, seja rodoviário, seja através do transporte rodoviário, hidroviário, né, e tem estoque para especulação e sazonal, né, que é o estoque de produtos que está aí esperando um preço melhor no mercado, né. Tem também aqueles produtos também de produtores de café, milho, soja, né, e outros produtos com menor grau de perecibilidade, né, que não estragam tão fáceis, né, que podem esperar um período para que as vendas, né, sejam melhores, com maior valor agregado aí aos produtos. A gente tem os sistemas de estocagens, né, que tem diversas funções, né, entre elas a manutenção dos estoques, ou seja, os estoques devem estar, né, organizados e protegidos, né, devidamente identificados, né, de fácil acesso, fácil achar qualquer tipo de carga dentro do estoque. Né? Tem que ter a consolidação da carga. Né? O que é a consolidação de cargas? Né? Quando pequenas cargas de diversas localidades chegam, né, no armazém, no estoque, ali, no depósito, e são agrupadas para serem transportadas todas juntas para diminuir o custo de transporte. Né? São pequenas quantidades de carga que vêm de diversos lugares, se juntam ali no depósito para ir para ir todas juntas para um determinado destino. Quebra de volume de carga, aí é o contrário da consolidação de cargas. Né? Uma carga, né, uma grande carga chega a um determinado depósito, né, como se ele fosse o hub, né, do depósito, né, um hub, e dali, né, essa carga é desfragmentada e segue aí o seu fluxo para diversas direções, destinos, consumidores, clientes, de maneira fragmentada, né, e isso causa também uma redução dos custos também. Aí tem combinação de consolidação e quebra de volume de carga, quando há combinação desses dois tipos, né, desses dois tipos de sistemas de estocagem, né, nessas duas funções do sistema de estocagem, né, e a gente tem operações de manuseio de materiais, né, que inclui carga, descarga, movimentação e preenchimento de pedidos, né, a carga e descarga são a primeira e a última atividade dentro no manuseio de materiais. A gente tem os principais custos relacionados com a manutenção de estoques, né? O custo de capital, né? Ou seja, o capital investido ali parado dentro do seu estoque. Custo de obsolescência, né? Com o passar do tempo, o seu produto lá ali acabado já dentro do estoque pode valer menos, né? Pode ter sofrido algum dano, né? Estragado, pode ter entrado água, pode ter entrado vento, enfim, né? Custo de obsolescência esse, né? Aí tem um custo de armazenagem, né? Que corresponde
o valor que você está perdendo ali com o espaço destinado ali aos produtos estocados, custo da falta de estoque, né? Isso particularmente aqui, Flaviane, é um dos custos que mais me dói quando algum cliente vem comprar algum medicamento e não tem, né? Está em falta. Na nossa farmácia, pode acontecer que está em falta só na nossa farmácia, algum problema aí né, da gestão aí do estoque, né? Então, às vezes a gente até pega em outras farmácias para atender o cliente, não deixar o cliente na mão, a gente mesmo entra em contato com outra farmácia e fornece o medicamento. E outros custos diversos, né? Custo total do estoque, imposto, parado, né? Muitas vezes, às vezes, o produto já está pronto, já está acabado, não há ainda demanda para ele, mas ele, né? A empresa ele já pagou os impostos, né? O seguro contra roubos por ele. Bom, aí a gente tem um manuseio desses materiais, né? Desses estoques, desses produtos armazenados, né? A gente sabe que reduzir tempos e custos, né, no manuseio e melhorar a utilização do espaço, né, para facilitar, aumentar a eficiência desses estoques, né? E logicamente a gente sabe também que depende dos fatores físicos do produto, né? O grau de perecibilidade, periculosidade, densidade, né? No volume, coisa que a gente já deu uma olhada até aqui, né? Então, a unitização da carga, ou seja, unir a carga, né? Aí a gente tem essas duas formas mais utilizadas aí para unir a carga, paletização de carga, né? Com aquelas madeiras, né? Também pode ser de papelão, que você faz lá as caixas. Isso facilita o transporte da caixa, facilita, né, a armazenagem, descarregar, carregar no caminhão. Tem a containerização de carga também, né, que são aqueles containers grandes onde você aloca toda a mercadoria ali, né, eles estão vedados, né, também facilita o transporte. Uma outro meio também é o layout de espaço, que aí tem os layouts para estocagem, quando os produtos têm um giro mais baixo, né? E aí você pode, vamos dizer, empilhar mais coisas, porque você não vai ter que tirar tanto aquele estoque, porque o giro é baixo. E a gente tem o layout para separação de pedidos, quando o giro do produto é maior, né, que aí você tem que ter um espaço ali para separar o que foi pedido, o que não foi, você mexe mais no estoque, né, vamos dizer assim. E aí a gente também tem a escolha de equipamentos de estocagem e de movimentação, né? Um fator importante são as embalagens de produtos, né? No ponto de vista do estoque, né, de armazenamento, a embalagem do produto é muito importante para, né, facilitar você guardar o produto, armazenar, facilitar você transportar, né, até pensar em como diminuir o volume desse produto, mantendo, né, vamos dizer, a quantidade. Um caso muito conhecido disso aí, assim, entre aspas, antigo, né, é do sabão em pó Omo, que né, eles conseguiram diminuir ali a área da embalagem, o volume, né, da embalagem, mas continuaram com o sabão em pó de 1 kg. Hoje já passaram para 800 gramas, né? Mas antigamente eles mexeram na embalagem ali, diminuindo a área, né, de embalagem, né, diminuindo o material de embalagem, também diminuindo aí o espaço que o sabão em pó, né, ocupava dentro do estoque, né? Então isso aí é muito importante também do ponto de vista logístico, você, né, pensar na embalagem do produto. E a questão da previsão da demanda, né, que é preciso aí sempre trabalhar com essa previsão a curto, médio e longo prazo, né, ter aí acesso a informações, né, que encaminha aí para uma maior assertividade aí sobre a demanda, né? Então, que é o planejamento e controle logísticos necessitam de estimativas, né, precisas sobre o volume de produtos a ser manuseado no sistema logístico ao longo do tempo.
Bom, enfim, né, a gente finalizou aqui o capítulo, né, o capítulo 4, né, logística empresarial. E a gente, ao longo desse capítulo aí, a gente conseguiu ver as fases evolutivas da logística, a importância da logística e as atividades, né, que a constituem, o papel estratégico da logística, né, no estabelecimento das vantagens competitivas, os principais elementos do serviço ao cliente, indicadores relacionados, né? Uma coisa que a gente viu muito aí, né? O serviço ao cliente, a questão da integração das informações, né? Aí ao longo da gestão da cadeia de suprimentos, né? As características dos produtos ao longo do sistema logístico, né? As etapas do processamento de pedidos, as características dos modais de transporte, né? Os tipos de transporte, rodoviário, hidroviário, né? Aeroviário, as características dos modais de transporte, né? E as decisões correlatas, né? E, por último, né? Os conceitos introdutórios de gestão de estoque e armazenagem. Bom, por hoje, né? Por esse vídeo é só. Obrigada.